tema da mensagem é uma pergunta: por que o homem precisa de Jesus? É o que eu vou tentar responder para os irmãos aqui hoje. Qual é a pergunta? Pastor, isso é simples. Ele precisa de Jesus para ter saúde. E eu lhe digo que não, porque tem muita gente que sequer acredita em Jesus e tem muita saúde. Pastor, é simples. O homem precisa de Jesus para se casar. Eu lhe digo que não, porque tem muitas pessoas que não acreditam em absolutamente nada e são casadas e bem casadas. Já sei, pastor, o homem precisa de Jesus para ter dinheiro. Eu lhe digo que não, porque a maioria dos ricos são ateus, são incrédulos, são descrentes. Pastor, o homem precisa de Jesus para ter uma vida próspera, uma vida abundante? Não. Por que o homem precisa de Jesus? Você vai entender hoje. Porque, pastor, eu estou aqui, eu sei que eu preciso de Jesus, mas por quê? Por que vocês falam tanto de Jesus? Por quê? Você vai ter a resposta hoje. E para trazer essa resposta, eu vou entrar num seguinte assunto: crime e castigo. Em cima desse tema, crime e castigo, você vai entender por que você precisa de Jesus. Então vamos a uma breve introdução, um raciocínio. Vai começar o raciocínio agora. Já a gente vai para a Bíblia, só preste atenção. A primeira pergunta que eu faço aos irmãos: o que é um crime? Em que consiste um crime? Eu respondo para você de uma forma bem simples. Crime é a quebra de uma lei. Todo país tem a sua legislação, que é um conjunto de leis. O indivíduo que quebra uma dessas leis, ele é chamado de criminoso. Ele cometeu um crime. Então, crime é quebrar uma lei. Agora, a segunda pergunta: o que é um castigo? O castigo, de uma maneira bem simples, é a consequência desse crime cometido. Então, como eu disse, cada país tem a sua legislação, tem a sua lei. O homem que quebra essa lei comete um crime, é um criminoso. E essa mesma lei diz quais são as consequências para aquele que cometeu o crime. O chamado Código Penal. Já ouviu falar? É um conjunto de penas para cada crime cometido. Então, todo indivíduo que comete um crime, ele precisa receber o quê? Um castigo. Agora, quem é que vai decretar a pena para esse criminoso? O juiz. E aonde isso acontece? No tribunal. Então, vamos pegar a nossa imaginação. O ser humano é dotado de uma imaginação que Deus nos deu muito boa. E vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar um tribunal. Vamos nos colocar agora diante de um julgamento, todos nós sentados diante de um julgamento num tribunal. E vamos imaginar que nós estamos assistindo a seguinte cena: um homem matou uma criança por pura maldade. Por que ele matou a criança? Pura maldade. O que ele cometeu? Ele matou a criança. O que ele merece? Um castigo. E quem é que vai decretar esse castigo? Então ele está na frente do juiz. 3 perguntas eu quero fazer. O que esse homem merece? Depende de cada país. Cada país tem a sua legislação. Alguns vão decretar pena de morte, prisão perpétua. Isso aqui não tem no Brasil. Ou tantos anos de reclusão. O juiz tem que aplicar a pena.
o juiz tem que punir aquele criminoso, castigando ele. Agora a pergunta é: e se o juiz não punir esse criminoso? E se o juiz fizer vista grossa para este homem? Você vai chamar ele de quê? Nós estamos lá no tribunal, não estamos no lançamento? Você viu o juiz bater o martelo e dizer assim: ele é um inocente, pode ir embora. O que esse juiz vai ser? Injusto e linchado, com certeza. Se não pegar ele um dia, vão pegar ele depois. Porque como é que pode? O camarada cometeu um crime, ele tem que receber o castigo. E quem vai determinar esse castigo é o juiz. Vai aplicar a lei. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. O raciocínio, estamos todos seguindo aqui, acompanhando o raciocínio? Muito bem. Agora, você deve saber que Deus, Ele criou um conjunto de leis. Deus, por assim dizer, tem a sua legislação, o seu conjunto de leis, que de uma forma resumida são os conhecidos 10 mandamentos. Vamos dar uma olhada nesse conjunto de leis? Vamos dar uma olhada na legislação divina? Vocês abriram em Êxodo 20? Vamos dar um pulinho lá? Vamos ver as leis. A gente não tem aqui as leis humanas, os códigos penais e a legislação do Brasil, por exemplo. Mas nós temos a legislação divina. Vamos dar uma olhada bem breve, depois a gente volta aqui. Êxodo 20, primeiro versículo. E Deus proferiu todas essas palavras, dizendo: sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí começa a legislação, as leis. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Aí ele dá mais um, não farás para ti imagem alguma de escultura. Bem, vamos lá para o verso 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Vamos no 8. Lembra-te do dia do sábado, para conservar o santo. Vamos no 12. Honra pai e mãe, para que os teus dias sejam longos na terra que o Senhor teu Deus te dá. 13. Não assassinarás. 14. Não cometerás adultério. 15. Não furtarás. 16. Não proferirás falso testemunho contra o próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Bem, para aí. De forma resumida, é a legislação divina. Só que junto com essa legislação, com esse conjunto de leis, Deus tem o seu código penal. E eu vou citar aqui 3 textos. Não pedi para os irmãos abrir, porque vai ficar muito texto para vocês abrir. A Bíblia é pequenininha, vocês vão se perder. Mas eu vou citar 3 textos. Qual é a pena que Deus instituiu para aqueles que quebrarem uma dessas leis? Primeiro que eu quero citar para você, Gênesis 2, 16 e 17. Nem tinha lei ainda, só tinha uma: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou assim: o dia que você comer, Adão, presta atenção, o dia que você comer, você vai morrer. Então aqui Deus já falou: o castigo para aquele que me desobedecer é o quê? A morte. Vou citar outro texto, Ezequiel 18, 20. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta. Olha o código penal aí: morte. Olha o castigo aí: morte. Quero citar Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Com salário você entende recompensa, ou aqui no caso castigo. O castigo do pecado é morte. Repare que Deus deu a lei, a sua legislação, e junto as consequências para aqueles que quebrarem uma das suas leis. E aquele que quebra uma das suas leis
O criminoso é chamado de pecador. Pastor, o que é pecador? Um criminoso. Por que é um criminoso? Porque ele quebrou a lei de Deus. Ele é chamado de pecador. Agora, eu quero trazer aqui duas informações sobre Deus. Duas. Primeiro, Deus é amor. Segundo, Deus é justiça. Já que vocês estão em Êxodo, avança um pouquinho no Êxodo mesmo, lá no 34. Aqui dá para a gente ir junto porque está do lado. Êxodo capítulo 34. Vamos ver como que Deus é amor e é justiça. Com esse texto de Êxodo 34. Êxodo 34, verso de número 5. Está facinho, hein, gente? Êxodo 34, 5. E o Senhor desceu da nuvem, e ali se pôs com ele, e proclamou o nome do Senhor. E o Senhor passou adiante dele e proclamou: o Senhor Deus, olha só, misericordioso, gracioso, longânimo, olha que coisa linda, e rico em bondade e verdade, que guarda a misericórdia a milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o culpado. Deixa o dedo aí, olhe para mim, deixa o dedo bem onde a gente parou. Deus é amor. Vocês acabaram de ver isso aqui? Ele é misericordioso, Ele é rico em bondade, Ele perdoa as iniquidades, as transgressões, Ele perdoa o crime cometido, Ele perdoa o pecado cometido. Veja que Deus, quanto amoroso, Ele é cheio de desejo em perdoar o pecador. Isso é bom ou ruim? Maravilhoso. Você deixou o dedinho? Continua. E de forma alguma inocentará o culpado. É aqui que o bicho pega. É aqui que o couro come. Não sei se você percebeu. Porque Ele é amor, Ele está desejoso em perdoar o pecador. Porque Ele é justo, Ele não pode inocentar o pecador. Meus irmãos, agora eu quero fazer uma outra pergunta. Uma outra pergunta. Quem são os pecadores? Tá, nós é muito vago. Quem são esses criminosos? Lembra que crime é quebrar a lei. Trazendo para o mundo do relacionamento com Deus, pecado é quebrar a lei de Deus. Quem são os pecadores? Vamos ver quem são os pecadores? Volta lá em Êxodo 20, vamos olhar de novo a lei de Deus, vamos dar uma olhada na lei de Deus. Quem são os pecadores? Vamos dar uma olhada de novo lá na lei de Deus. O Êxodo 23 começa dizendo: não terás outros deuses diante. Olha para mim, pastor, dessa eu escapei, porque em toda a minha vida eu nunca tive um outro Deus além de Deus. Será? Será mesmo? Você está tão certo disso? É claro, pastor, eu nunca me curvei diante de outro Deus, eu sempre proclamei Jesus Cristo é o Senhor. Mas será que você não se prostrou diante do seu marido e adorou ele? Da sua esposa e adorou ela? Do seu carro? Do seu trabalho? Do seu dinheiro? Meus irmãos, quantos de nós já não tivemos o nosso coração em Deus e em outras coisas e em outras? Pastor, o senhor fica tranquilo, isso nunca aconteceu comigo. Tá bom, então você não quebrou essa lei. Maravilha. Vamos ver a segunda. Não farás para ti imagem alguma de escultura, nem simulacro algum de algo que esteja em cima no céu, ou embaixo na terra, ou na água debaixo da terra.
não te curvará diante dele, nem o servirás. Pois eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam. Para aí. Tem outro mandamento, uma outra lei aqui, né? Não farás imagens de Pastor, eu, antes de me converter a Cristo, eu me curvava diante de imagens de Jesus. Então a gente já viu que uma lei foi quebrada. Um crime foi? Pastor, passei no teste mais uma vez. Eu não cometi esse crime. Que bom, eu tô limpo. Vamos lá no 7. Eu acho que aqui não vai ter jeito. Não tomarás em vão o nome do Senhor do teu Deus, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. E agora? Eu não tenho nem o que falar. Quantos de nós, quantas vezes usamos o nome de Deus, o nome de Cristo em vão? Porque tomar em vão, né? Botar no meio de uma piada, brincar, falar assim, eu não sei se você está acompanhando o raciocínio, mas um espelho está sendo colocado na nossa frente, a única coisa que a gente consegue enxergar é o criminoso. Pastor, passei ileso mais uma vez. A lei não me pegou. O 8, deixa eu fazer uma observação sobre o 8. O 8 fala do dia de sábado. Presta atenção aqui, só uma observação. Para nós cristãos, o dia de sábado não precisa ser guardado. Jesus deixou isso claro. O sábado fez parte de uma questão cerimonial da lei. Jesus é o nosso sábado. O sábado não é o dia do descanso. O nosso descanso é Jesus Cristo. Lembra que ele disse? Vinde a mim, vocês que estão cansados, e eu vos darei descanso. Cristo é o nosso descanso. Então, para nós cristãos, essa daqui não tem necessidade de observarmos. Então, vamos pular essa? Pastor, que bom, hein? Vamos no 12 então. Honra pai. Para aí, precisa ler o resto. Você já desobedeceu o seu pai? Você já desobedeceu a sua mãe? Você já desonrou seu pai? Já desonrou sua mãe? Eu já. Posso ser bem sincero? Posso? Isso aqui não é razão para ninguém rir, não. Porque a gente está vendo os crimes que a gente já cometeu. Pastor, que legal. Todo crime tem uma punição, um castigo, uma pena. 13, pastor, sempre foi um bom filho, uma ótima filha, nunca desrespeitei nem desonrei. Vamos no 13. Não, pastor, aqui o senhor não precisa nem explicar. Acredito que entre nós não existe nenhum assassino. Só que agora eu preciso fazer uma observação. No Sermão do Monte, Jesus pegou esse mandamento e aperfeiçoou ele. Sabe o que Jesus disse? Ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Olha Cristo dizendo: eu, porém, vos digo. Se você odiar o seu irmão, você é assassino. O pastor estava tão feliz porque eu nunca matei ninguém. Mas o ódio. Quantos de nós já não odiamos alguém? Queria que essa pessoa morresse. O que essa pessoa me fez, ela vai me pagar. Ou então aquele ódio bem silencioso, aquela mágoa. Quantos de nós não cometemos esse crime, não violamos essa lei? 14. Não cometerás. Pastor, vou passar porque eu sempre fui um homem infiel, minha esposa
uma mulher fiel ao meu marido. Só que a gente tem que ir lá para o Sermão do Monte, porque Jesus também mexeu com isso aqui. Visto que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer um que olhar para outra pessoa com intenção impura no seu coração já está cometendo. Olha a lei, olha o crime. 15. Não furtarás. Ele não dá aqui o que não pode furtar. Ele diz que não pode furtar. Será que alguma vez na vida nós já não pegamos algo que não era nosso? 16. Não proferirás falso testemunho contra o teu. Mentira. Olha para mim, irmãos. Mentira. Falso testemunho é o mesmo que mentira. É falar de alguém algo que aquele alguém não fez. Quantas vezes dessa nossa boca imunda já não saiu falsos testemunhos? Até aqui a única coisa que eu posso dizer é que a coisa está feia do nosso lado. 17. Não cobiçarás a casa do próximo, a mulher do próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que seja do teu. Não precisa me falar, né? Quantas vezes eu e você já não cobiçamos algo que é de outra? Cobiçar é algo, dentro. Poxa, eu queria tanto a vaga daquela pessoa, eu queria tanto o carro daquela pessoa. Não vou me estender aqui. Que conclusão que a gente chegou aqui? Que todos nós, e se eu estivesse pregando para os 8 bilhões de seres humanos vivos neste mundo, eu diria a mesma coisa. Todos nós somos criminosos. Todos nós somos pecadores. Por quê? Porque todos nós quebramos a lei de Deus. E sabe o que é o pior? Não foi uma vez na vida, não. Quantos anos de vida você tem? Pastor, 30 anos. Então, pelo menos uns 20. Porque quanto criancinha, você não tem muita consciência das coisas. Mas depois que a consciência vem, você sabe o que é certo. Botar aí pelo menos uns 20 anos você está quebrando. Pastor, tenho 60 anos. Pelo menos uns 50, 48 você está quebrando. Isso daqui, meus irmãos, é um espelho que nos faz enxergar o bandido que somos, criminoso que somos, o pecador que somos. Pastor do céu, ainda bem que Deus é misericordioso, porque a gente leu agora no 34. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele perdoa o pecado, mas Ele não inocenta. A pena tem que ser aplicada. Gente, só de falar isso para você, me dá um nó na minha garganta. Porque o pecador está perdido na mão de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês acreditam que Deus é justo? Sim ou não? Sim. Isso é bom ou ruim? Para nós é péssimo. Porque se Ele é justo, Ele tem que punir, tem que castigar. A pena tem que ser imposta. Então, quem são os pecadores? Eu, você, todos nós. Então, quem é que merece o castigo? Eu, você, nós. E qual é o castigo? Morrer todo mundo vai, não é dessa morte que ele se refere, da morte eterna. É da morte eterna. Essa morte significa a segunda morte. Um lugar, olha o castigo, olha o castigo para o pecador, olha o que o pecador merece como pena: ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre e ser castigado por toda a eternidade, não pelo diabo. Ah não, pastor, não, porque quem criou a lei não foi o diabo. Quem criou a lei? Então quem tem que executar a pena?
a pena, o castigo final, é uma eternidade no lago de fogo e enxofre, sendo punido pela ira de Deus. E o diabo vai ser punido pela ira de Deus. Só posso dizer uma coisa até agora: isso é uma péssima notícia. Não vai embora não, não sai da live não. Ouça, isso é uma péssima notícia. Mas vamos voltar para Deus. Quais são as duas coisas que eu falei de Deus? Ele é justiça, mas Ele também é amor. Ele é amor, mas Ele também é. Então, como amor, como amoroso, Ele quer salvar você. Mas como justo, Ele quer condenar você. Vamos voltar para o tribunal? Não, pastor, Deus faz o que quer. Vamos voltar para o tribunal? Agora não é mais o que matou a criança, é eu e você. A gente que está lá diante do juiz. E quem é o juiz? Deus. Se Deus olha para Maria, por exemplo, e fala assim: bem, Maria pecou, Maria transgrediu, Maria é uma criminosa e Maria merece a pena, mas porque eu amo Maria, vou fazer vista grossa, eu te amo, pode ir embora, você não vai mais ser punido. Deus pode fazer isso? Por que não? Porque Ele é justo, e se Ele fizer isso, Ele vai ser tido como uma pessoa injusta. Se Ele fizer isso, os anjos vão bradar: Ele é injusto. Se Ele fizer isso, Satanás vai bradar: Ele é injusto. O Adão vai bradar: Ele é injusto, porque eu desobedeci, eu paguei. Então, a justiça de Deus não pode, ou melhor, o amor de Deus não pode ir contra a justiça de Deus e vice-versa. Os atributos de Deus. Gente, por que Deus é perfeito? Porque um atributo de Deus está de acordo com outro atributo. Ele não pode negar a si mesmo. Você percebe o dilema? Porque Deus é amor, Ele quer me salvar. Mas porque Ele é justiça, Ele tem que me... Olha o dilema. E agora? E agora? Agora, eu trago a boa notícia do Evangelho. Agora você vai entender a pergunta inicial: por que o homem precisa de... Agora você vai entender. A solução para esse dilema, o modo que Deus age para continuar sendo amor e continuar sendo justiça, é Cristo. Cristo é a solução para o dilema. Você vai entender por que a gente exalta Cristo, por que a gente canta hinos que exaltam a Cristo, por que a gente fala de Cristo, por que a gente diz que Ele é Senhor. Porque a solução está em Cristo. Vamos lá em Isaías 53. Espero que eu consiga trazer aqui o restante desta mensagem. Deixa eu beber água, porque isso mexe muito. Isaías 53, verso de número 5. Eu não vou ler tudo, eu vou ler apenas alguns versículos. Verso de número 5. Podemos? Mas Ele, Jesus, tá? Aqui é Jesus. Ele, Jesus, foi ferido por nossas transgressões. Olha que palavra mais forte. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Olha a palavrinha agora. O castigo de nossa paz estava sobre Ele. Por suas feridas fomos sarados. Veja o 6 agora, o 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Seguimos cada um seu próprio caminho. Ô gente, olha isso. E o Senhor colocou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Para aí, olha.
explicar o que a gente leu aqui. Preste atenção. Jesus Cristo foi o único homem inocente que pisou nesta terra. Se a gente colocasse os 10 mandamentos diante de Jesus, ele não seria reprovado por nenhum, porque ele cumpriu toda a lei. O único que não foi criminoso, o único que não foi pecador, foi Cristo, Jesus. Em tudo foi tentado e em nada pecou. Mas o que é que o texto está dizendo aqui, meus irmãos? Que esse homem, que nunca cometeu um crime, portanto não merece nenhum castigo. Quem é que merece o castigo? Quem comete o crime. Jesus cometeu o crime, então ele não merece o quê? Então o único homem que não cometeu crime e portanto não merece castigo, o que Isaías está dizendo? Que Deus pegou todos os atos criminosos cometidos por mim e por você e colocou na conta de quem? De Jesus. Detalhe, isso não foi contra a vontade de Jesus. Jesus se entregou por isso. É mais ou menos assim, ó. Por favor, você que está pelo Instagram também, ouça o que eu vou dizer. Isso daqui é um pensamento. Não está escrito exatamente isso na Bíblia, estou deixando claro. Mas é mais ou menos assim. Eu estava tendo uma conversa lá na eternidade. Quando, pastor? Na eternidade. No Éden? Não, antes disso. Quando, pastor? Na eternidade. Uma conversa entre o Deus Pai e o Deus Filho. O Deus Pai dizendo: eu vou ter que punir todos os homens, porque todos os homens pecaram. E o Deus Filho fala assim: Pai, eu assumo a culpa deles. Meu filho, você assume? Eu assumo. Mas não é o pecado de um ou de outro, não. Eu assumo. Mas é da humanidade, eu assumo. Mas meu filho, você sabe o que vai acontecer com você se você assumir? Eu sei. Mas você está disposto? Estou. Eu vou ter que punir você. Pode punir. Ele assume o pecado de toda a humanidade. Meus irmãos, na cruz, Jesus, ele está com todos os pecados da humanidade, com a culpa de todos os criminosos em seu corpo. Ele nunca cometeu pecado, Isaías está dizendo, mas ele assumiu. Então na cruz, Jesus nunca tendo cometido um crime, ele se fez o maior de todos os criminosos. Na cruz, um homem que nunca cometeu um pecado, assumiu a forma do maior pecador de todos os tempos. E o que o criminoso merece? Castigo. Que a gente deu aqui, o castigo estava sobre ele. Quem é que o Deus Pai tinha que punir? Quem é o criminoso? Quem o Deus Pai tinha que castigar? Quem que o Deus Pai castigou? Jesus. O Deus Filho recebeu o castigo, e você e eu merecemos receber. Veja o verso 10. Hoje, não sei se vocês estão preparados para isso não, hein? Tem gente que agora vai estranhar. 10. Contudo, agradou ao Senhor esmagá-lo, ou dependendo da versão, moê-lo. Ele, gente, olha isso, o levou ao quando der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua semente
Ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas obras. Bem, olhe para mim. Vocês estão preparados? Não sei se vocês estão. Não sei. Quem matou Jesus não foram os romanos. Você que está acostumado com um falso evangelho, a vida toda você ouviu, você vai assustar com isso. Quem esmagou Jesus, quem matou Jesus, não foram os romanos, não foram os judeus, não foram os pregos, não foi a lança, foi o próprio Pai, foi o próprio Deus, castigando em seu Filho o pecado de cada um de nós. Como eu disse, não foi sem o consentimento, o Filho se dispôs a isso. Se isso não é amor, não sei o que é amor. Eu não sei o que é. Só que eu não sei se eu vou ter tempo para concluir, mas eu preciso, hein? Não estou interessado, não quero saber que hora que eu vou terminar aqui, mas eu preciso concluir. Que isso aqui que eu acabei de ilustrar e ler foi prova de amor? Ninguém tem dúvida, eu tenho. Só que o que muitos não sabem é que na cruz Deus não provou só o seu amor, Ele provou a sua justiça. Gente, presta atenção aqui. Ele não provou só o amor, Ele provou a... Porque lembra, se Ele é justo, Ele tem que punir, não pode simplesmente amar e perdoar. Então aqui, meus irmãos, na cruz, houve um encontro. De um lado veio a justiça de Deus, e do outro lado veio o amor de Deus. Como Paulo vai dizer lá em Romanos 3, 27, me perdoe, que em Cristo Jesus, Deus pôde ser justo e justificador daqueles que creem em Cristo. Quer dizer, Ele permaneceu justo e amoroso. Ele permaneceu amoroso e permaneceu justo. Pastor, o que é isso que o senhor está acabando de me contar? O Evangelho. A mensagem central de todas as páginas da Bíblia. Só que se eu parasse aqui, não estaria completo. Porque se eu parasse aqui, alguns poderiam deduzir o seguinte: que todos os homens na face da terra serão salvos. E iríamos cair numa heresia chamada universalismo, que diz que todos os homens serão salvos. E não é, pastor, todo mundo é pecador, todo mundo merece castigo, mas o pecado de todo mundo foi castigado em Jesus, logo estão todos perdoados. Não, pastor, não. Porque o que Cristo fez, o perdão que Jesus Cristo trouxe, é válido apenas aos que creem nele. Deus, João 3,16, amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo o que nele quem? O Filho, no Cristo, crer, não pereça, mas tenha vida. Romanos 8:1, muito lindo isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando cremos em Jesus, quando somente, apenas, exclusivamente, quando cremos em Jesus Cristo e na obra que Ele realizou por nós na cruz, nós somos perdoados. Nós somos salvos. Sabe como é que Deus olha para um cristão? Olha isso, irmãos. Quando você está em Cristo, quando Deus olha para você, Deus não vê um pecador.
Deus vê um homem justo. Ah, que maravilha, então agora eu sou justo. Não se gabe não. É que antes de Deus olhar para você, Ele olha através de Jesus. Então Deus não olha direto para você, Ele olha através de gente do céu. Se isso não mexe com você, você está morto. Literalmente, morto. Porque antes de Cristo, Deus olha direto para você. Quem é que Ele vê? Antes de Cristo. Quando Deus olha para o homem, quem é que Ele vê? Um criminoso que tem que ser morto, porque ele é justo. Mas quando você crê em Jesus, você se arrepende dos seus pecados, você confessa a sua fé nele, então entre você e Deus está Cristo, e Deus olha para Cristo, Ele olha para você através de Cristo. Então Ele sabe que o seu pecado, a sua culpa já foi paga por outro, e esse outro foi o seu filho. Só assim você pode ser salvo. Pastor, esse ano eu estou em Cristo. Não gosto muito de usar essas palavras, mas eu preciso. Posso? Você está perdido na mão de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, você vai pagar até o último centavo. Vamos voltar para o tribunal pela última vez. Última vez que a gente vai voltar para o tribunal agora. Da imaginação. Quem é o juiz? Quem é o réu? Quem é o que merece a pena? E o juiz está prestes a aplicar a pena. Mas alguém aparece e entra no tribunal e diz: fui eu assumo. A pena que era para ser executada sobre ele, executa sobre ele. Agora sim o juiz pode te perdoar. Não de graça, alguém pagou. Para você foi de graça, mas para ele que se propôs, teve um preço muito caro. Vamos concluir com algumas observações. Por que eu preciso de Jesus Cristo, pastor? Espero que a resposta tenha chegado ao seu coração hoje. Sem Cristo você ganha dinheiro? Não? Sem Cristo você pode ter saúde? Sem Cristo você pode ter família? Sem Cristo você pode casar? Sem Cristo você pode entrar no céu? Nunca. Vai confiando na tua bondade, vai confiando na tua justiça. Sempre que você pensar assim, eu sou bom, pega os mandamentos e lê. Não há salvação fora de Cristo. Você precisa de Jesus. E sem Jesus, que te sobra o justo castigo, a ira vindoura. Quero concluir dizendo: se arrependa dos seus pecados. Quais, pastor? Será que a gente vai ter que ler de novo? Pastor, e eu que já estou em Cristo, se a partir de hoje, depois do que você ouviu, você que está em Cristo, se a partir de hoje, depois do que você ouviu, você ainda acha que merece alguma coisa de Deus, eu acredito que o seu conceito tenha mudado. E você vai amá-lo como nunca amou na sua vida. Quando eu entendi essa mensagem, eu passei a amar a Deus como nunca amei na minha vida. Eu passei a desejar a Deus como nunca desejei na minha vida. Eu passei a desejar andar em santidade como eu nunca desejei na minha vida. Por medo? Não, mas por gratidão ao Cristo que me salvou. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, se o teu Espírito não trabalhar